Amados irmãos e irmãs, saudação fraterna. Mais uma vez aqui estou para partilhar a palavra de Deus. Hoje, dia 20 de outubro de 2024, estamos no 29º domingo do tempo comum. Ouçamos com atenção, então, a palavra de Deus, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedeis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus chamou os 12 e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Amados irmãos e irmãs, Jesus continua a sua subida para Jerusalém, onde haverá de cumprir plenamente a sua missão. Neste caminho, ele é seguido por seus discípulos e, aos poucos, revela-lhes a índole da sua própria missão de Cristo, Messias, filho de Davi. Revela, portanto, a sua identidade, o que por sua vez também já aponta para aquilo que será a índole, a ação dos próprios apóstolos de Jesus. Mas eles estão apreensivos, porque Jesus havia lhes anunciado por 3 vezes que seria entregue às autoridades, depois entregue aos pagãos para ser morto. Ora, eles ficam apreensivos porque ainda não entendiam totalmente que tipo de Messias era Jesus. Eles tinham em mente um projeto de poder, tanto que queriam, ao chegar em Jerusalém, proclamá-lo rei. Mas Jesus, ele revela aos poucos a diferença entre a sua missão e a missão dos reis e governadores de seu tempo. O evangelho que nós acabamos de ouvir revela uma dessas incompreensões no pedido feito por Tiago e João a Jesus. Eles pedem cargos de prestígio, sentar-se à direita ou à esquerda de Jesus quando ele estiver na sua glória, isto é, tomado o poder político em Jerusalém. Mas Jesus responde: por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e ainda ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? E eles respondem que sim, podem. Mas Jesus estava falando de outra coisa quando se refere ao cálice e ao batismo. Havia o costume naquela época que o servo do rei provasse a bebida que seria servida ao rei para evitar qualquer tipo de envenenamento. Era um cargo de muita confiança, de muito prestígio. Mas Jesus falava de outro cálice. Jesus falava-lhes de um outro batismo. Ele estava se referindo à sua própria paixão e morte na cruz. Mas os discípulos ainda são um pouco lentos para entender tudo isso. Entenderão ao longo do tempo. Aliás, segundo a tradição, dentre os apóstolos, Tiago teria sido o primeiro a ser martirizado. Mas a resposta que Jesus lhes dá é bastante esclarecedora. Diz assim Jesus: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Ora, Jesus acrescenta ainda que ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele cumpre totalmente, em sua própria pessoa, aquele ideal do servo sofredor que aparece na primeira leitura
de Isaías 53. Trata-se do chamado terceiro canto do servo de Javé, que aliás é lido também na liturgia da Sexta-feira Santa todos os anos. Jesus é o servo que se revela sofredor, depois padecente, ou seja, ele é aquele que dá totalmente a sua vida por aqueles que lhe foram confiados. Os discípulos precisam entender esta realidade, para depois também entender que eles deverão também doar suas vidas pelo projeto de Jesus. Esta é, portanto, meus irmãos e irmãs, a grande lição que ele dá. É a lição do serviço, é a lição da entrega, do sacrifício de si para que os outros vivam. Portanto, imitemos o nosso Mestre, aquele que é o sumo sacerdote iminente, como supõe a segunda leitura que será proclamada de Hebreus 4. Jesus é aquele que assumiu a nossa natureza humana. Por ele, o próprio Deus se fez próximo de nós, permitindo que nós também nos aproximássemos dele. Através de Jesus, nos é oferecida a graça e a salvação de Deus, nosso Pai. Ele sim, o sumo e eterno sacerdote. E antes de encerrar, quero lembrar a todos os nossos horários de missas aqui na Matriz São Domingos, que está na Avenida 9 de Julho, número 1205, em Americana, e também lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Guanabara, na rua Jacarepaguá, número 187. Aqui vocês podem, então, conferir os horários de nossas missas. Mas tem um outro aviso, um convite aos casais de namorados e noivos para a catequese preparatória ao sacramento do matrimônio, que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro, portanto, no mês que vem. Peço que, por gentileza, os casais interessados, mesmo que não tenham ainda uma data de casamento, procurem o quanto antes a Secretaria Paroquial para maiores informações e também, se for o caso, fazer a inscrição. E passem este recado também adiante para que os casais estejam cientes da necessidade de passar por esta catequese. Nós não podemos celebrar o sacramento do matrimônio sem que eles tenham participado deste momento catequético. E, mais uma vez, peço a vocês que, por gentileza, compartilhem este vídeo com todos quantos for possível, para que eles também possam refletir a palavra de Deus deste 29º domingo do tempo comum. E desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Um grande abraço a cada um de vocês.